O que aconteceu com a fotografia? Uma série que eu comecei já tem algumas semanas e que nesse episódio a gente aborda com um olhar para mais transformações. E para mim era natural olhar, depois do empreendedorismo, que foi o último episódio, a transformação sob o ponto de vista do fluxo de trabalho, da gestão de tempo. É uma das dores que mais acomete colegas de todas as áreas da fotografia. Para quem clica, acaba se gerando uma demanda gigantesca de trabalho de edição, e outros ajustes que a gente sabe, e não só da parte da edição em si, fluxo de trabalho, mas tudo que você tem que fazer. Um fotógrafo hoje, a gente viu no último conteúdo da série, que ele acaba sendo um criador de conteúdo, administrador, marqueteiro. Não que não existissem outras rotinas em 1980, 1990, mas não eram tantas como tem hoje. E cada uma delas hoje tem outras camadas, a complexidade cresceu muito. Então, nesse episódio de hoje, a gente vai falar da evolução tecnológica, mas do dia a dia, da rotina, olhando para o agora, olhando para as últimas décadas rapidamente e o que vem pela frente. E eu acho que vale a pena, porque dessas análises a gente consegue tirar coisas interessantes. Eu já fiz pesquisas durante a pandemia, eu fiz pesquisas antes da pandemia, eu fiz pesquisas mais recentes. E falando de gestão, de coisas que mais são desafiadoras, e sempre está entre as cinco maiores dores a gestão de tempo, gerenciamento de projetos, a parte que. E o que mais toma tempo de muitos colegas é a edição, ainda. Mas existem outras coisas. Então, primeiro eu te chamo a conhecer essa série, se você ainda não viu nada dela, do que eu estou falando aqui, nesse conteúdo aqui que vai estar na descrição desse episódio, e também tanto no YouTube quanto no Spotify, no final da matéria, aqui, ó, eu tô no, para quem está assistindo no vídeo, para quem está ouvindo, é só ir nas notas do episódio e vai ter lá o link para essa matéria. No final dela, você vai ter aqui o link que fala o seguinte, ó, que traz uma visão dos primeiros episódios da série. Tem a parte em vídeo e áudio, né, como está acontecendo aqui agora, e também a parte toda escrita, as matérias em si. Tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de ouvir, tem gente que gosta de assistir. O fotógrafo, na minha experiência dos últimos anos, trabalhando nessa nova fase minha com conteúdos aqui no site, e em outro momento, né, agora online, eu noto que uma parcela curte ler, mas a maior parte quer ouvir ou assistir. Por isso que eu tenho feito conteúdos em múltiplas plataformas, mas a base do conteúdo é a mesma, que é foco em utilidade. E essa série, ela traz uma reflexão. Quando a gente olha no detalhe, é muito interessante ver como as coisas mudaram. Então, vamos falar de fluxo de trabalho e gestão de tempo. Quanta coisa mudou. Aí eu fiz uma linha do tempo aqui. A complexidade, ela vem na mesma medida em que a evolução tecnológica chegou. Então, a gente tem mais ferramentas, e o salto que deu de 80, quando era 100% analógico, ali é algo interessante, porque na fotografia analógica, o cara, a pessoa, fotógrafo, eu estou falando mais especificamente aqui de fotógrafo, mas pega empreendedores da fotografia, mesmo um dono de laboratório, uma loja de fotografia naquele tempo, era outra pegada. Agora, um fotógrafo, ele tinha que ter um domínio técnico e um conhecimento prático, e um entendimento do que era fotografar de verdade naquele momento, diferente de alguém agora. Isso eu ouço de profissionais com muito tempo de experiência e das mais variadas áreas. Quem fotografava bem naquele tempo e sabia e dominava tecnicamente, transfere ele para agora, dominando a parte digital, ele dá um baile. Ele constrói a questão do clique, sabendo que ele não vai ter muita oportunidade, ele nem pode clicar feito um doido, por exemplo. E não tinha uma edição como a gente tem agora. Era feito no laboratório, o processo era mais lento, o fluxo de trabalho ele tinha menos sobrecarga e a prioridade era a qualidade final. Era uma mudança que se expressava sobretudo na qualidade da composição e na criação mesmo. E o conhecimento da fotografia analógica, que no final das contas a base acaba sendo a mesma em termos de exposição, né, as questões dos pilares da fotografia não mudam no digital. Aqui agora tem uma série de truques, artimanhas.
E a gente vê todo um mercado voltado para esses truques e artimanhas agora, né? É curioso isso. Então, eu até fiz aqui, anos 80, a fotografia analógica e as tarefas simplificadas. Então, as câmeras eram praticamente todas analógicas, né? Começava a ter aí algum estudo de evolução do digital, mas era muito ainda de laboratório, uma coisa muito começando. E os fotógrafos trabalhavam com rolo de filme. Então, eram poucas fotos, ele tinha que ter mais cuidado, tinha que saber resolver no clique e ter um domínio total. Né? Diferente de olhar para a câmera, esse processo de olhar para a tela para ver o resultado, e você perde momentos, a coisa do dedo nervoso, gente voltando de casamento com 10 mil cliques, e ok, mas é uma coisa do nosso tempo. Né? E naquele tempo não, era outra pegada. Então o processo de edição acabava sendo limitado. Em laboratórios fotográficos, os fotógrafos editavam com técnicas de ampliação, corte, os ajustes manuais de luz e cor, era outra coisa. Principais responsabilidades era de um fotógrafo capturar, clicar, revelar, entregar as fotos para qualquer tipo de trabalho, ou cromos, negativos, enfim, mas era algo que ele tinha um processo de captura muito mais cuidadoso, porque não tinha tanta, ele tinha que resolver aquilo, tudo bem, podia levar um monte de filme, mas ele acabava tendo muito mais cuidado e um conhecimento realmente diferenciado. E aí ele entregava aquilo. O resultado, a entrega, era 100% uma coisa física, concorda? Para uma revista, as fotos em si, para um trabalho, um álbum, era foto impressa. O mercado era concentrado, ali tinha publicidade, obviamente, tinha que atender uma série de questões, como revistas, sei lá, outdoor, jornal, entre outras coisas, não tinha internet, não tinha digital. Não tinha nada disso. Então, era concentrado em eventos sociais, publicidade, retratos, jornalismo também já tinha, mas era outra pegada. A gestão de tempo, é menos pressão para entrega rápida, por um lado, né? Por outro lado, assim, para algumas coisas sentia uma pressão para entrega rápida e o desafio ali de fazer, mas não era como é hoje, instantâneo. Então, era tudo mais espaçado, era outro jeito. O mundo era mais lento, né? As coisas eram diferentes. Aí vem os anos 90, transição e chegada do digital. Aqui, as primeiras câmeras digitais ainda não tinha essa velocidade toda, mas começa a surgir ali, tem o Photoshop surge e muda a maneira de começar a trabalhar com essa camada. Imagina um cara que começa e percebe que aquilo vai dominar, e ele já se coloca na frente fazendo uso do Photoshop, da câmera digital, claro, em paralelo com o analógico também, que não tinha dominado ainda, mas ele obviamente ia sentir menos ali na frente. Concorda? Mesmo esse lado de abraçar a novidade, que é caro, sempre no começo é uma novidade também. Mas a fotografia digital avança, e aí ela começa a chegar mais na publicidade, no jornalismo. Lembrando que dos anos 90, final, metade dos anos 90 para os anos 2000, tem uma coisa dos primeiros sites, da coisa da internet, então realmente começa a ter uma demanda. E aí a gestão ainda é baixa, a gestão de tempo, a parte da edição em si também era ainda mais tranquilo, mas já tem uma camada aí, ó, o digital tá ali. E era uma sombra que mostrava que vinha algo, mas muitos duvidavam, muita gente torceu o nariz pro Photoshop, ah, mas começava uma expectativa que ia reduzir o prazo, as coisas iam ficar mais rápidas. Veja, como tudo na tecnologia, sempre está movido por preguiça. Preguiça de ficar perdendo tempo em revelar, em ter que esperar para ver. A própria Polaroid surgiu assim, né? A filha do dono da Polaroid falou: por que que eu tenho que esperar para revelar? Por que que não pode ser instantâneo? E nisso ele desenvolveu uma marca lendária que até hoje impacta. É, mas tem choques interessantes aqui que eu até trago essa análise. É, não tinha um aprendizado, anos 80 e anos 90, o aprendizado era numa escola de fotografia. Aliás, a Fox, antes de ser uma revista, era uma escola. As pessoas iam lá, eu lembro de ter a câmera recortada, olhar dentro da câmera, lembro do laboratório, o cheiro do químico. As pessoas aprendiam tudo isso analogicamente, mas um aprendizado mais aprofundado e mais prático, e não tinha, era livro, né, apostila, essas coisas, era tudo muito fechado. Tinha curso, acho que, de fotografia por correspondência, vai. Tinha, mas era tudo, você recebia os livros e ia estudando, e eles te mandavam todo mês nos anos 90, né, vamos dizer. Mas começava uma coisa digital. Então, ali, o mercado ainda era muito fechado. Nesses saltos de mudanças tecnológicas, sempre tem
uns, tem uns grupos que estão fechados e que têm o domínio daquilo. Então tinha que se pagar para fazer os cursos, passar por vários módulos. A fotografia não era tão acessível porque o próprio conteúdo, a maneira de aprender era muito fechada. Então existiam limitações, mas quem dominava a fotografia naquele tempo, eu acho que isso é importante dizer, anos 80 e 90, era fera técnico e artístico também, a gente sabe de grandes nomes, porque e ali o cara aprendia a fotografar. Quem aprendeu a fotografar no analógico, aplicando hoje, tem ganhos consideráveis. E aí vem os anos 2000. Aí a digitalização avança, teve a bolha da internet, estourou, as câmeras digitais começam a vir com força a partir do começo dos anos 2000. Eu lembro de congresso de fotografia que eu participei, com um debate filme versus digital, em que um professor de uma escola conhecida naquele tempo falou que não ia chegar, que nunca o digital ia chegar na qualidade do filme. A pausa aqui, a pausa é dramática porque aquilo era debatido como uma grande e as pessoas concordando. É isso aí, nunca. Anos 2000, começo dos anos 2000, ali 2003, alguma coisa assim, em que o debate era digital. Digital era uma grande novidade. Digital é o que a gente fala de IA hoje, mais ou menos, é meio que isso. E muita gente duvidando. Falando, não, isso aí. Tinha gente que achava que a internet era uma modinha, né? Tem várias, tem capa de jornal, impressa, até mais engraçado ver, né? Capa de jornal lá de fora falando que é só uma tendência passageira. Não é curioso? Bom, e aí vem essa chegada do digital e muda completamente, traz uma complexidade no fluxo de trabalho e a gestão de tempo começa a se tornar um desafio constante. A começar porque o fotógrafo, que sempre foi impactado por tecnologia, agora tinha algo digital que é rápido, instantâneo, e uma galera não quis se preparar, se adaptar e ficou pelo caminho. Saiu do mercado, foi fazer outra coisa, ou achou que aquilo não fazia o menor sentido. Mas a edição digital, que do Photoshop, que foi rejeitado no começo, em 2000, a gente falou de 90, hein, chegando o Photoshop, em 2000, a coisa agora era obrigatória. Então, claro, tinha. Por que que tem assinatura hoje da Adobe, Creative Cloud, o cara? Porque tinha muita pirataria no mundo todo. No Brasil, campeão de pirataria, né? Então, é, mas era digital e aí veio Photoshop, coisa e tal. Então o processo de edição chega e aí além da captura e edição fotógrafo precisa ter o portfólio digital, começa a ter essa coisa de ter uma página, muita gente que começou no Flickr e a coisa de ter um site, de ter essa parte. O mercado começa a ter uma competição maior, a popularização das câmeras digitais ajudou. Mais fotógrafos começam a entrar no mercado. Sobretudo de 2005 para cá é que a gente vê um salto na quantidade, porque o digital faz isso. Tem a ver também com rede social, e aí, mas a gente pode falar isso um pouco mais para frente. Enfim, a expectativa de entrega é reduzida e fotógrafos passam a equilibrar. Então, ele tem a captura, a edição e a questão do armazenamento digital. Nossa, isso aqui é um caos, né? HD, que depois hoje não funciona mais, o tipo de tecnologia de armazenamento, uma quantidade, coisa e tal. Então, era complexo, mais caro e mais uma camada de complexidade. Aí vem os anos 2010. Aí você veja fluxo de trabalho, não dá para esquecer, por exemplo, fluxo de trabalho. Fez lá tudo, editou, né, organizou, armazenou, fez o backup. Hoje, além de tudo, e aí entra essa era. Ele tem que compartilhar, enviar para a pessoa. É um multipapel do fotógrafo. Vem a era das redes sociais, dos tablets, dos smartphones, e a gestão de tempo passa a ser uma qualidade, uma competência fundamental. Tem muita gente que se perde nisso. Como é que eu vou gerir as múltiplas coisas? Porque eu, além de capturar, tem que digitar, mas também tem que manter uma presença online. A partir de 2010, sobretudo 2015, você dá um salto aí. 2010 a 2015 tem, começa Instagram, Facebook e o vislumbre. E é engraçado, sempre tem um vislumbre. O vislumbre está na cara da gente, do que vem por aí. 2010 a 2015 estava na cara que íamos ser engolidos por algoritmos, por câmeras de bolso e supercomputadores, e uma mudança do comportamento do cliente, que vai querer a coisa na hora, mais rápido, e isso afeta completamente o fluxo de trabalho. Hoje, entregar essas coisas instantaneamente vira motivo para muitos de raiva, mas também pode ser diferenciação, depende do ponto de vista. E sim, faz parte já da
do fluxo de trabalho, tem que ser pensado assim. Então, editar, postar, responder mensagem, planejar conteúdo, gerenciar a agenda, o fluxo se torna mais padronizado, acelerado, e muita gente sente o impacto disso, seja na qualidade criativa e a pressão para entregar rapidamente. Já tem as fotinhas? Pode me mandar, me marca aí. Começa isso. A partir de 2000, meados de 2010, a gente tem essa era das redes sociais e as tarefas multidisciplinares. E olha, as câmeras digitais se tornam também complexas, que a gente tem que ter um conhecimento de como operá-las, e aí o processo de edição também muda, e com integração já das redes sociais e plataformas online. Então, os fotógrafos precisam de habilidades de marketing digital, gerenciamento de tempo, redes sociais, construção de marca pessoal. Aí entra o site, se torna cada vez mais importante. A fotografia ganha novos nichos, tem a parte do influenciador digital começa a aparecer ali, a fotografia para e-commerce, aí precisa de uma imagem, já que tem mais presença para todo mundo com a rede social e smartphone, selfie não é bastante, eu preciso ter uma imagem profissional. Aí vem o mercado de retratos com força. E a gestão de tempo, alta demanda, prazos curtos, produção de conteúdo, interação com o público, entrega do trabalho, tudo para ontem. Não há quem resista por muito tempo. Mas nessa parte tem uma transição aí dura para muita gente. A gente viu o salto da internet, redes sociais e smartphones, 2010 para cá. Muitos abraçaram, aproveitaram esse momento para se destacar. A gente tem vários fotógrafos hoje que são referência, que construíram essa reputação e a nova forma de trabalhar ali nos anos 2010 para frente. Curioso ver isso. Só que tem alguns que estão ficando agora para trás também, porque tem uma nova era que agora não tem a ver com rede social, smartphone, é outra coisa que agora está rolando, a gente já pode falar disso um pouco mais para frente. Mas teve uma transição aí dos anos 2010 para frente até essa fase aqui, né, do começo dos smartphones e redes sociais, que é curioso também. Tinha, lembra? Era CD, entregava foto em CD, depois pendrive. Ainda tem pendrive, CD já não tem. Nem tem computador com CD. Pendrive ainda tem, até que ficou. Mas hoje é entregar o link, é mandar o link rápido. Tem plataformas que permitem fazer isso e faturar em cima disso. Virou um modelo de negócio interessante, né? Vendas de fotos extras e coisa e tal. A própria Album tem o Proof, que é fantástico, e você tem esses recursos, né, disponíveis hoje, coisa que não tinha antes. E aí vem os anos 2020 para frente. A gestão de tempo, o fluxo de trabalho muda porque há um novo contexto. Teve um momento de pausa, né? A gente sabe, a pandemia ali, teve um momento de pausa, tudo parado, mas uma explosão do digital ao mesmo tempo. Acelerou ainda mais a transformação. O comportamento digital, ou seja, aquele cliente que não entrou, aquele que ainda estava meio na mão, vamos dizer assim, de ficar, não gerar pressão, ele se digitaliza. E aí a pressão aumenta porque tem mais gente no digital. Teve muita gente entrando na fotografia nessa época, nessa fase. E é uma fase de um cenário que pede coisas mais automatizadas, soluções e de extrema competição. Extrema competição. Então temos mais fotógrafos. E aí a coisa de 2005 para cá, o que que teve de salto também? A educação online. De 2005, o surgimento do YouTube para cá, capa da Time, o personagem do ano era você. Você no sentido do YouTube, que era você e essa parte de você. Qualquer um pode criar conteúdo, qualquer um pode consumir conteúdo. Tem gente que aprende a montar um drone assistindo YouTube. E por mais que a gente possa questionar a educação, conhecimento, coisa e tal, isso muda. Até a parte do fluxo de trabalho em si, dicas, gerenciamento de tempo, tem um monte de dica, truque para tudo. E aí a gente vê que dos anos 2020 para cá acelerou ainda mais, porque não tem só o Instagram, Facebook e site, tem outras plataformas. O Pinterest avançou, agora tem o TikTok. Dentro do Instagram também mudou. 2020 para cá, a gente viu o Reels ganhando muita força, o vídeo rápido. É uma era, eu tinha falado do que da mudança, não é questão de influenciador ou ser criador de conteúdo. A questão é de uma era em tempo real, alucinada de conteúdos super rápidos, inclusive os próprios vídeos. Então, clientes que compram vídeos de 3 minutos pagando R$ 2.000 para um aniversário ou alguma coisa assim, algum evento corporativo gerou o vídeo, custa. Fotógrafos sendo impelidos a isso. Aí tem mais uma camada nesse fluxo de trabalho: ser editor de texto e criador de conteúdo, uma parte importante e também desafiadora e desgastante. O mercado muda, novos produtos surgem, como NFTs.
arquivos, ativos digitais únicos, curso online, bomba, essa é uma boa oportunidade. De novo, é mais uma camada de fluxo de trabalho. O fotógrafo mal dá conta do negócio dele, seja qual for a área, mas ele vai inventar de fazer um curso de não sei o que para os colegas. E perfeito, porque ele pode. Porque hoje pode. Pode, mas talvez não deveria. Não deveria porque é mais uma camada do tempo que ele não tem. E aí, espremendo isso, enfim. O fluxo de trabalho acelerado, o fotógrafo precisa de habilidades em automação, edição de vídeo, estratégias de marketing, marketing digital, e esse ritmo absurdo gera uma sobrecarga. Não que não existissem problemas de saúde mental e estresse antes de 2020. Já existiam, mas foi piorando a tal ponto que uma galera queimou o motor nessa época, né? A gente sabe disso. E aí é o desafio. Eu fiz uma tabela aqui das complexidades dos anos 80, complexidade complexidade em câmeras, edição de fluxo de trabalho, responsabilidades, gestão de tempo e mercados e nichos, até chegar a 2020 para frente. Qual que é, o que que a gente tira aqui? Olha, é por isso que é bom olhar para a história. Antes era analógico, poucas atividades, complexidade para poucos, tinha pouca competição comparado com o que é hoje. O acesso à informação era menor. Salta para 2024, qual que é a diferença? Hoje a criação, captura envolve não só fotografia, mas vídeo, conteúdos, coisa e tal, uma série de coisas e rotinas. Por outro lado, ele tem a IA agora como aliada, muitos não conseguem enxergar isso, mas é algo que vem para ajudar. Por outro lado, tem que estudar mais, ele tem que buscar e saber. Surgem novos produtos, novos mercados, a possibilidade de criar nichos próprios, mas uma sobrecarga mental que ele não dá conta. E aí ele trava. Aí tem problema de ansiedade, burnout, depressão, ou tudo junto e misturado, comparação, né? Um mercado em que você pode fazer o que você quiser. Você pode ser influenciador, pode ser embaixador, não sei do quê. Tem um monte de gente que pode ser um monte de coisa. E às vezes o cara não é nada, mas ele é tudo aquilo e ao mesmo tempo ele não é nada. E ele se sente vazio. E é um negócio. E isso a gente vê aí no mercado. Sim, e é parte do jogo. Às vezes a pessoa quer ter aquela experiência. E ela pode. Ela pode palestrar. Hoje, aliás, ela quer palestrar, que é mais uma coisa para ela ter que fazer a gestão, né, disso na vida dela. Mas ela pode. Ela abre uma live e ela vai palestrar. Faz. Quer fazer um curso em algum lugar. Hoje não é mais um diferencial ter essas coisas todas, do influenciador a palestrar, por exemplo. Não, não deixa, não chega a ser, tá? Mas pode ser um reconhecimento bacana, pode ser uma coisa interessante. Mas o fato que eu estou dizendo é que a gente tem essas coisas que elas se equilibram um pouco mal. Na gestão de tempo e fluxo de trabalho, você tem uma série de tarefas e o fotógrafo não quer perder sua identidade, então ele quer ficar mais tempo ali editando. Tem a IA para ajudar, mas ele quer. Mas ele também vai lá e inventa moda e faz alguma outra coisa dessas múltiplas camadas. Poxa, e se eu fizesse isso aqui? E vai fazer. E ok, vai poder fazer agora, mas vai ter aquele peso na rotina, no dia a dia de outras coisas. Falta, puxa, a coberta aqui falta em algum lugar, né? Não tem muito jeito. Mas enfim, essas múltiplas possibilidades, mas para voltar ao ponto que eu tinha dito, na gestão de tempo e fluxo de trabalho, é óbvio, mas muito claro, olhando para a linha do tempo e tudo que eu mostrei até aqui, até agora, é que se você não está disposto a encarar mais complexidades, mais tarefas, mais rotinas, novidades, coisas que vão acontecer, é melhor não ficar nesse mercado, porque é óbvio que vai aumentar. Vão surgir outras coisas, e aí você fala, mas vai surgir uma coisa para substituir outra. Será mesmo? O Instagram é a bola da vez com o TikTok, vamos dizer assim. Mas também tem a tendência das comunidades, justamente porque tem muita coisa e as pessoas têm que trazer para perto delas e ter uma comunidade. É mais uma coisa. Mas não vai deixar de ter a importância rede social, Instagram, e outras redes sociais. Elas continuam sendo importantes, assim como o Google. Está mudando o comportamento com a IA, busca, os jovens, não sei o quê, mas continua aí, não mudou. Essas empresas estão investindo também. Você não pode deixar o Google de lado, não pode deixar de lado as redes sociais. Pode, e ainda tem que ter uma comunidade. Vamos ter mais camadas. E elas, assim, eu posso te dizer, eu nem sei quais são. A gente vai ter mais linhas nessa planilha de coisas para fazer. Na edição, também coisas para mudar. Como, por exemplo, o vídeo, que não estava na planilha do fotógrafo, e hoje tem muito fotógrafo colocando isso na planilha no sentido de é mais uma coisa para fazer a gestão disso.
Então, os grandes desafios nessa nova fase que a gente está vivendo, para gestão de tempo e também para fluxo de trabalho e todo o resto, é equilíbrio. Equilibrar. Eu fiz um conteúdo faz 2 anos, mais ou menos, acho, que foi um dos mais lidos até hoje, continua tendo leitura, que é o modo EQ para a fotografia profissional. Quer dizer, equilíbrio. E é muito difícil. É muito difícil. Mas a resposta está na tecnologia para você ver como é, como são as coisas. E numa coisa que muita gente tem virado o nariz, já vamos falar disso. A gestão de tempo, então, é um desafio, e como não ferrar minha cabeça de vez com essa história toda, e o fluxo de trabalho não me engolir para me tirar da criatividade. Porque para produzir rapidamente eu vou ter que estar imerso e, de repente, ele não consegue explorar novas ideias, fica preso naquilo. Seja ele, tenha ele um fluxo de trabalho afiado ou não, às vezes ele vai ficar preso e ele tem que encontrar um esquema de trabalho eficaz, com uma rotina para dar conta de toda a demanda. E como não ser engolido e perder a capacidade de criar e ser diferenciado, criar um projeto bacana, alguma coisa interessante. Então tem uma questão da identidade, começa a virar uma pastelaria, ou seja, vai fazer tipo pastelaria, tem muita gente assim agora, e ok também. Ah, Léo, eu não acredito em arte na fotografia, nem em assinatura visual, meu trabalho, eu sou um prestador de serviço, só que tem uma galera que está conseguindo se destacar que pensa um pouco diferente, e a gente está vendo isso. E aí pressiona no preço, uma série de coisas que estão conseguindo entender que sim, dá para trazer um equilíbrio de assinatura, identidade, parte artística junto com o comercial. Isso é fora, lá fora é forte, aqui também está ganhando alguma atração, isso é bom. E gera desafio para a galera da pastelaria. Pro batalhador ali que eu entendo, mas é algo para se pensar. Então, ah, aqui eu trouxe algumas dicas para equilibrar produtividade e criatividade, automação e ferramentas de produtividade, usar a tecnologia em seu favor. Estabelecimento de limites de tempo, definir claramente, separar. Para ver o problema, você precisa colocar o problema no papel. O que que toma seu tempo, onde está o pepino, e aí começar a terceirizar. Eu tenho visto fotógrafos gente fazendo coisas interessantes, terceirizando equipe com cuidado e com desafios, claro, terceirizando edição, seja usando a IA ou trabalhos de empresas que fazem isso. A própria Carla Toscano faz, que bacana. Por que não contratar um serviço como o dela? Coloca lá no Instagram Carla Toscano, você vai encontrar o trabalho dela e contratar o serviço da empresa dela para fazer edição para você. Que inclusive ela usa IA, mas você não precisa aprender a usar, você pode contratar uma empresa que faz isso. Ou usar a IA, também existem ferramentas, enfim, dentro do teu fluxo, os plugins, todos trabalham com Lightroom e Photoshop hoje, dessas ferramentas tipo Aftershot e outras. E aí aqui eu coloquei uma coisa que é para reflexão profunda. A fotografia exige uma abordagem holística. Não se trata apenas de capturar momentos, mas de criar uma marca, gerenciar a presença digital e, além de tudo, simultaneamente atender expectativas de prazos rápidos e qualidade elevada. Olhando para o futuro, vão surgir novas tecnologias que vão desafiar a gente. Seja IA ou outra coisa, vai ser a nova IA que a gente nem sabe. E elas virão. E vão vir com mais rapidez, com mais impacto. Olhando para a linha do tempo, está muito claro isso, que não vai reduzir, vai aumentar. E a gente precisa encontrar esse caminho. E aí vem a IA. Não porque eu tenho uma iniciativa, você pode fazer parte dela. Eu não estou aqui para te vender nada nesse momento. Eu estou aqui para mostrar dessa história e possíveis caminhos. A IA pode te ajudar, a inteligência artificial, justamente nessa parte do fluxo de trabalho. Aliás, é um dos grandes ganhos. Ela ajuda em tudo, mas ela consegue reduzir tempo, por exemplo, na seleção de fotos. Algo que levava horas, está levando minutos. Uma galera que já está aplicando isso. Então, quando a gente fala que a IA vai fazer com que, não que a IA supere você, mas quem usa a IA supere você, é isso. O coleguinha da sua área, do seu nicho, começa a usar para edição, fluxo de trabalho, uma série de ferramentas, e ele levava, sei lá quantas horas por semana e reduz para minutos, ou ele levava 8 horas na semana e ele reduz para 1 hora, o que ele vai fazer com essas 7 horas a mais em relação ao mercado e a você? Que vantagem ele leva? Seja qualidade de vida, menos cabeça ferrada, para não falar outra palavra. Enfim, são questões para se pensar. Mais tempo para criatividade, inclusive para ter pontos de vista. Estou travado, não consigo criar. A IA pode te dar pontos de vista. E ela pode te ajudar sim. Não quer dizer ela criando para você, mas te dando outros pontos de vista. Tem um monte de gente fazendo isso. Inclusive para imagens reais, não tem nada a ver com criação de imagem. O fotógrafo que fez a capa da Beyoncé no álbum, ele
criou a capa usando a IA com um app de apresentação com IA para pensar como seria, para criar a ideia que vai ser fotografada de verdade. Não seja limitado a ponto de pensar que a IA é só sobre criação de imagens ou Exterminador do Futuro. É engraçado pensar nisso, imaginar um robô ali fotografando. Pode ser que aconteça, a gente não sabe, mas não é sobre isso. A IA está se tornando uma ferramenta para expandir sua capacidade, para criações reais, inclusive. Atendimento ao cliente. Hoje a gente tem ferramentas que ajudam a atender de forma humanizada, usando a IA, porque você não tem tempo. Para cobrança, coisas inacreditáveis. Eu coloquei uma lista na tabela aqui de ferramentas da IA generativa para ajudar no fluxo de trabalho. Edição automatizada em massa, categorização e organização inteligente, correções de imagens avançadas, redução de tempo na seleção de fotos, retoque de pele e aperfeiçoamento, estilo consistente e presets, edição criativa com IA generativa, assistência na criação de conteúdo, gestão e organização de projetos. Tá tudo na tabela. Não vou ficar falando aqui quais são. Você olha lá, tá? Aliás, eu dei os nomes. Aí você tem que ir no Google pesquisar. Algumas têm link, a maior parte vai ser. Você vai ter que buscar. Mas tem de tudo aqui. Hoje, as ferramentas que a gente tem é impressionante. O que que vem por aí? A inteligência artificial vai continuar avançando. Então, ela vai interferir a tal ponto que se fala como forte tendência da IA, não só para fotografia, são os agentes de IA. Seja uma IA para responder seus clientes e tratar com eles, seja uma IA para te ajudar na edição e no fluxo de trabalho. Então, a automação total com a IA para te ajudar nessa parte, na interatividade, na personalização ao extremo. E a IA também surgindo até 2030, a gente vai ver uma IA que, na verdade, novas tendências na fotografia de coisas tecnológicas. Entre elas, uma fotografia mais imersiva e realidades virtuais, e fotógrafos criando para isso. As marcas estão interessadas nisso, e as pessoas, se a realidade imersiva, que ela interage com o mundo real, mas ao mesmo tempo também digital, o ser humano, se ficar uma coisa amigável, e deve ficar, a gente deve ver um avanço disso. Então vai ter muita oportunidade para fotógrafo aí. Talvez seja a grande transição que a gente vai ver próxima pós-IA. É uma realidade imersiva. E aí a fotografia vai ter um papel nisso e os novos criadores dentro desse conceito. Ah, e claro, aqui eu fiz um questionamento no final sobre a questão do que é real e o que define um fotógrafo hoje. Fotógrafo para gente, e você for na rua, na vida real, e perguntar, a pessoa fala, é um cara que clica umas imagens, mas é muito mais do que isso. Essa representação, inclusive, das pessoas no mundo real, na rua, do usuário comum, é que desvaloriza o nosso mercado. Porque, na verdade, sabemos de grandes nomes em várias áreas, no Brasil e lá fora, que vão muito além disso, criam uma história, um conceito, têm ideias poderosas relacionadas ao trabalho deles. Eu trato disso em profundidade na matéria, para você pensar, mas tem questões como confiança e realidade. Se a imagem perdeu o valor e o que é real e não é real deixa de ser importante, as pessoas perdem interesse pela fotografia e pelo fotógrafo. Por outro lado, se ele consegue construir isso usando a tecnologia, e eu mostrei no conteúdo na matéria, fala de algo que está sendo usado por fotojornalistas para combater a IA. Publiquei isso hoje. É fascinante. A autenticação garantida pela tecnologia, para saber que aquela fotografia feita por um fotojornalista no Oriente Médio é real. Então, aí há uma coisa que pode ser usada até para outras áreas também, inclusive, né? Mas nós estamos num dilema, num desafio. E aí, falando exclusivamente da parte de gestão, de fluxo de trabalho e tempo, há uma transformação e um choque. Mas o caminho da tecnologia é para resgatar isso. E o fotógrafo se posicionar frente a isso, se colocando como um contador de histórias que usa tecnologia e fazendo uso real por exemplo, da inteligência artificial para ajudá-lo nesse sentido. E a gente tem visto que muitos colegas de destaque no Brasil e lá fora estão fazendo isso. O que vai restar para um fotógrafo profissional, mesmo que ele dê conta da gestão de tempo e do fluxo de trabalho, dele ser considerado diferenciado. Se todos nós teremos uma câmera poderosa, a gente sabe que não é isso que faz a foto, ou que ele vai ter recursos que simulam isso de alguma maneira com fotos reais e mistura e conta uma história. Que posição o fotógrafo vai fazer? Como é que ele vai se colocar?
a contação de histórias em si. O storytelling, tanto se fala, a história contada visualmente, seja ela com foto, com vídeo, com novas tecnologias, o fotógrafo vai ter que saber se colocar como alguém que conta as histórias verídicas, reais, para as mais variadas áreas, da fotografia de produto até família. E se conectar e mostrar isso para o cliente. Ele vai ter que se posicionar mais. Eu tenho falado disso já faz meses, que o posicionamento do fotógrafo não é posicionamento de mercado, tá? Posicionamento quanto ao ofício. Eu crio uma história. Eu tenho valor, eu estou te entregando isso e vale porque é isso. Só que você vai ter que mostrar e contar essa história. E vai ter que ter, de fato, uma bela história contada visualmente. Então, muita gente vai ficar pelo caminho, obviamente. A IA vai pegar esse lado também, da galera que faz mais do mesmo. Eu acho que o apertador de botão vai ficar pelo caminho. E aí não vai adiantar a gestão de tempo, fluxo de trabalho, se ele não tiver uma condição de contar e mostrar essa história. Eu abri o diálogo. Então, tudo que eu comentei aqui é superficial em relação ao que está no conteúdo da matéria. Convido você a ler, assistir, ouvir, mas enfim, melhor que você leia no detalhe. E eu deixo até meu e-mail no final da matéria para você. Você pode comentar no post também a sua opinião, mas eu gostaria de saber da sua experiência, da sua visão. Me fala como você vê com esses acúmulos e avanços e acelerações, como fica a questão do fotógrafo profissional nessa nova fase da fotografia, que não vai reduzir, só vai se acelerar e a gente vai ver mais complexidades aí pela frente. Ok? Então é isso. Obrigado. Confira a matéria na íntegra na descrição desse vídeo ou nas notas do episódio. Obrigado e até a próxima.